boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio da Festa Palestra, nosso podcast da 59.000. E hoje trazemos mais uma edição do As Quartas Militamos, a nossa pauta semanal sobre diversidade e representatividade. Dessa vez, a gente vai falar um pouco sobre a vivência da comunidade LGBTQIA+, no esporte. E aí, bora militar? As Quartas Militamos! Bom dia, boa tarde e boa noite, militantes. Sejam todos e todos muito bem-vindos e bem-vindos ao terceiro episódio do As Quartas Militamos, projeto da 59.000, empresa júnior de publicidade e propaganda da UFRN. Eu sou a Isabelle, estudante de publicidade e 59, e serei a mediadora desse momento muito legal sobre LGBTQIA+, no esporte, uma pauta super importante e necessária. E para falar sobre esse assunto, temos um convidado e uma convidada muito especiais. Natália Maria, atriz, graduanda em teatro, licenciatura na UFRN, atleta de remo e 3 vezes campeã estadual pelo Centro Náutico Potengi. E Ramon Bezerra, graduando em letras e inglês na Uninassal, atleta de basquete universitário pela Uninassal, UFRN e América, vice-campeão do JUBS 3x3 pela UFRN e árbitro da Federação Norte-Rio-Grandense de Basquetebol. É muito legal, pessoal, ter vocês com a gente. E aí eu queria que vocês fizessem uma breve introdução como estão se sentindo e o que vocês esperam desse momento. Eu fiquei muito feliz por ter sido convidada. Eu acho realmente um tema muito importante a se debater, principalmente porque eu vejo isso muito pouco no esporte ainda, está começando agora. E eu espero que a gente tenha uma conversa legal. Eu também, Isabelle, fiquei muito feliz com o convite. Estou um pouco ansioso, na verdade, a falar sobre o assunto que já era para se tornar mais, como é que eu posso dizer, mais comum entre o esporte, que era falar sobre esse tema. E eu estou bastante ansioso e feliz a falar sobre. Massa, pessoal. Estou bastante ansiosa também para saber um pouco mais da experiência de vocês. Então, para começar o papo, assim, de fato, eu queria saber de vocês como vocês começaram a trajetória no esporte, com quantos anos vocês começaram a se envolver nessa prática esportiva e se vocês já começaram no esporte nos mesmos que vocês praticam hoje em dia. Então, eu já pratiquei muitos esportes desde criança. Já fiz natação, vôlei, balé, atletismo, remo. E o que eu estou até hoje e o que eu tive um envolvimento maior foi com remo. Eu aprendi a remar com o meu pai, que era remador, quando eu era pequena. Eu não tive interesse em ser atleta inicialmente, assim, eu só remava para passear mesmo no rio. Mas quando eu completei uns 20 anos, mais ou menos, 19, 20 anos, eu tive o interesse de entrar nessa parte mais atlética. Meus treinos começaram a ser elaborados, assim, eu tive que dobrar tudo que eu fazia, então eu me dediquei bastante. Participei de competições regionais, viajei também para competir e é isso, eu tenho uma ligação com o remo familiar mesmo e um amor muito grande por toda a história que eu já passei. No meu caso, eu não comecei diretamente no basquete. Eu já participava muito de futebol, era muito do futsal. E chegou um momento em que nas minhas férias eu vim passar na casa da minha tia, que eu morava no interior. Aí as férias de final de ano eu vim passar na casa da minha tia e o meu primo me chamou pra gente ir pra uma pelada de basquete. E foi meu primeiro contato com o esporte. Então assim que eu comecei a jogar, eu me apaixonei pelo esporte de um jeito que eu não sei nem mensurar. Aí nesse mesmo momento, um professor me viu e me chamou para treinar com ele. E assim começou a minha trajetória. Mas só foram 2 esportes mesmo que eu fiz, o futsal e o basquete. Agora para competir, viajar, conhecer o que eu conheço mesmo foi tudo pelo basquete. Massa, gente. Muito obrigada pela resposta de vocês, por essa partilha, foi muito importante. E outra coisa que a gente tem visto nos últimos tempos é que a pauta LGBTQIA+, tem ficado mais em evidência, né, na nossa sociedade. E aí, vocês acreditam que essa discussão já chegou também nos esportes? E qual a importância dessa temática, tipo, com foco nos esportes ser discutida? Por que momentos como esse de agora e essa conversa, principalmente, estão sendo tão relevantes e podem mudar tanto a realidade das pessoas no esporte? Eu acho que está muito no começo ainda.
no esporte, sabe? Eu até achava que um tempo atrás não tinha nada mesmo, só que recentemente até o Comitê Olímpico Brasileiro disponibilizou um curso que o nome é assim, Prevenção e Enfrentamento do Assédio e Abuso no Esporte. E eu achei muito interessante porque fala sobre todas essas questões e é até uma coisa que eu queria indicar realmente, mas eu acho muito importante toda essa discussão, porque os atletas precisam de um ambiente confortável para se manter, né? Muitas vezes essas questões de preconceito pesam muito. Então, existe muitas coisas a se considerar quando tem uma discussão como essa. Isabelle, no caso do meu esporte, é um pouco mais complicado, porque é uma pauta que não se falam. Não se falam, o pessoal chega a comparar com futebol, porque é um esporte muito para homens, digamos, entre aspas. No início, quando eu cheguei no basquete, eu ainda não tinha descoberto o que eu queria ser realmente. Então, eu lidava com o pessoal do jeito que eles lidavam comigo. Então, fui aprendendo, pegando carona no que a minha amiga Natália falou. Eu sou o tipo do padrão que não sou afeminado. Então, tipo, eu me encaixava perfeitamente bem no perfil que o basquete queria. Só que com o passar do tempo, o amadurecimento veio e eu tive que aprender o que eu era. Aprender não, na realidade, é aceitar o que eu era. E depois que eu me aceitei o que eu era, me aceitei com uns 16 anos, para mim. Então, e continuei escondendo isso de todo mundo pelo basquete, com medo da reação dos meus amigos, o que iria acontecer, como eles iriam me tratar após eles descobrirem isso. Então, ainda consegui segurar isso até os 22 anos. E não foi fácil. Confesso a você que não foi fácil, porque, tipo, eles tinham a visão de mim como um homem. Tipo, não que eu não seja homem, mas o homem hétero. E eu nunca fui isso para eles. Então, tipo assim, eu sempre evitava sair com eles para festas. Eu não frequentava o mesmo vestiário que eles. Então, tipo, eu sempre me isolava de todo mundo. Mas eu me isolava por medo. E era um medo meu. Mas era medo porque ninguém comentava a respeito no basquete. Então, tipo assim, todo mundo falava entre mil e um assuntos. Mas a LGBTQIA+, era um assunto onde não se tocava. Então, com isso, eu ficava receoso, com medo, não falava nada a ninguém, nada a respeito. E assim foi. Só que chegou um momento onde eu não suportava mais. Mas para eu ver esse momento, eu tive que conquistar bastante coisa. Como, por exemplo, o meu lugar no time. Depois que eu conquistei meu lugar no time, eu me senti mais confiante. Em seguida, conquistei a vaga dos 5 principais do time e ainda conquistei a vaga de capitão. Então, depois que eu conquistei tudo isso, foi que eu me senti com força suficiente para chegar e falar abertamente para o meu time: pessoal, está acontecendo, eu não saio com vocês isso, por causa disso. Que foi quando eu me abri e foi quando eu tive a surpresa que, tipo, todo mundo me aceitou de boas, tipo assim, falou que não era problema para eles, que era para eu ter falado isso para ele antes, porque já fazia 5 anos que a gente jogava junto, o mesmo time. Eles pediram até desculpa, foi o que me surpreendeu por fazer o que eles faziam, os convites que eles faziam, o jeito que eles falavam comigo. E hoje eu vejo que nada mudou, sabe? Tipo assim, eles continuam com os mesmos convites, eles continuam fazendo as mesmas coisas, mas de um jeito diferente, para me adaptar a eles, entendeu? Então, tipo assim, hoje em dia, no basquete, onde eu vou, onde eu frequento, todo mundo sabe de mim e eu só aceito de um jeito que, como se eu fosse o homem hétero do basquete. Então, para mim, foi difícil só no início e também foi difícil para eu conquistar. Mas hoje eu consigo falar sobre o assunto com os meus amigos para que eles mantenham a mente deles mais aberta e aceitem essa geração nova que vem. Porque essa geração nova já tem mais, entendeu? Então, tipo, não sou só eu, agora tá vindo outras pessoas. Massa, gente. Muito obrigado pela partilha de experiências que vocês tiveram agora. E é muito disso, né? A gente sempre tenta se moldar aos padrões, se moldar aquele organismo que a gente está vivendo para poder seguir aquele padrão e ser igual a todos. Mas aí, uma hora, aquela coisa sufoca a gente, como o Ramon citou, e a gente tem que realmente ser quem nós somos e botar isso para fora, porque
Isso é muito importante quando a gente fala em representatividade também, né? Lá na frente irão ter outras pessoas nesse time, nesse esporte, e elas vão querer se espelhar em alguém. Elas vão querer ver que vai ter alguém parecido com ela e que ela pode chegar naquela posição também. Isso é muito visto no vôlei, né? Também, principalmente. Sempre tem aquele estereótipo de que homens que fazem vôlei são homens gays, homens afeminados, dizendo, estereotipando mesmo. E aí, galera, puxando um pouco desse gancho, a gente queria saber se vocês já sofreram algum tipo de preconceito na prática esportiva e se sim, qual foi o peso disso na sua vontade de continuar e como vocês venceram ou estão vencendo isso. Vocês tiveram alguma pessoa que serviu de suporte para vocês e ajudou vocês nessa jornada? Conta aí pra gente. Eu sofri alguns preconceitos, tanto indiretamente quanto diretamente. Antes do pessoal saber sobre a minha bissexualidade, eu ouvia comentários negativos sobre isso, sabe? Então a gente já se sente mais bloqueado a falar sobre quando aparece o assunto e, enfim, eu já me sentia um pouco mais fechada nesse aspecto. A partir do momento que eles souberam também da minha sexualidade, eles souberam porque eu me envolvi com uma menina do Remo e rolaram comentários pelas minhas costas. E comentários com aquele ar de julgamento. Então, eu via olhares diferentes, e enfim, e eu fiquei sabendo disso, sabe? Então, você acaba se sentindo estranha ali. Então, é difícil, como eu tinha falado antes, sobre você precisar de um ambiente confortável, é difícil a partir de que você está sofrendo julgamentos e repressões, você fica um pouco querendo... Como é que eu posso dizer? Fica sem vontade de ir, sabe? Da mesma forma. Mas eu tive amigos que eu fiz no esporte maravilhosos que estavam ali, muitos estavam na mesma situação que eu, então a gente se apoiava e isso foi uma força. No meu caso, aconteceu do mesmo jeito. Sempre, quando a gente sentava numa roda de final de treino ou início de treino, a gente conversava muito antes, até no aquecimento, no alongamento, nas corridas. Eu sempre ouvia umas piadinhas. Não sei quem pegou fulaninho. Esse povo é muito viadinho, não sei o que, blá, blá, blá. E isso foi fazendo com que eu me escondesse mais e mais e mais. E mediante esses comentários vinham para ser maldosos. Muitos eram maldosos. E eu via pessoas que tomavam partido para dar continuidade com a maldade, e eu via as pessoas que não falavam, mas também não defendiam, ficavam neutros na história. E aquilo eu fui guardando dentro de mim. Chegou uma época onde foi que eu conquistei tudo que eu já falei para poder me assumir. E quando eu falei, realmente o pessoal aceitou, né? Pela posição que eu já era. Eu tenho dentro de mim que tudo só se tornou mais fácil pela posição que eu já ocupava. Possa ser que não, possa ser coisa da minha cabeça e possa ser que realmente, por eu ter conquistado tudo dentro da UFRN, tanto o capitão, por ser o homem que eles iam procurar na ausência do técnico, eu achei que se tornou mais fácil. Porém, o pior que me aconteceu foi ouvir de um atleta da equipe a seguinte frase: eu não vou a viagens na qual o Ramon vá, porque eu não vou me sentir confortável, pois a gente vai ter que dividir o mesmo vestiário, o mesmo quarto de hotel, e eu não vou. E, para ser bem sincero, isso machucou muito, que foi quando eu cheguei para o meu técnico e falei: eu não vou mais viajar. Aí ele me questionou o motivo de eu não ir mais essa viagem. Aí eu fui e falei para ele que eu não ia viajar porque eu tinha compromissos no trabalho. Só que aí ele aceitou, né? Então o trabalho vinha em primeiro lugar. O basquete na universidade era mais para um hobby, uma diversão, possível até de desopilamento. Só que chegou aos ouvidos dele essa conversa. E os outros meus amigos chegaram até mim e falaram: boy, se você não for, a gente não vai. A gente tá junto nessa. Já basta o preconceito que você sofreu dentro de casa. Sofreu preconceito no esporte também, isso não é legal. Então, o time da gente é composto por 12 pessoas. 10 estavam ao meu lado e um contra. Então, tipo assim, a viagem foi difícil, não vou mentir. A viagem foi difícil. Em momento nenhum, eu me sentia confortável pelo preconceito da pessoa. E, tipo assim, tinham mais pessoas que me queriam ali do que queriam ele. E foi difícil para equilibrar. Então, tipo assim, sempre que a gente ia sair, saíamos juntos. Só que, para mim, sempre que eu lembrava da fala dele, da frase
que ele citou, face a face, que não foi por trás, não foi por nada, foi na cara mesmo. Tipo, eu não conseguia me sentir bem, sabe? Então, o único preconceito no esporte que eu sofri veio de um colega de time que dividiu a quadra comigo por 2 anos. Ele era mais velho que eu na equipe, eu tinha acabado de chegar e, tipo assim, quase que me fez desistir da viagem que era importante para mim. Era o primeiro ano que eu ia como frente da equipe e, tipo assim, foi difícil, foi difícil. Para eu arrumar forças, eu só consegui porque eu tinha pessoas que me amavam de verdade, que estavam ali para tudo, que pegou na minha mão e fez: você não vai desistir, esse vai ser apenas o primeiro de muitos que vão vir. Infelizmente, é a realidade que nós temos. Tipo assim, eu não... é difícil para toda a comunidade. E para mim, esse campeonato foi também muito doloroso, porque além de ter uma pessoa preconceituosa na equipe, viajando comigo e dividindo um quarto comigo, eu era o único da comunidade entre 6 equipes. Ou seja, tinham mais de 100 pessoas e eu era o único gay assumido. Então, tipo assim, sempre eu tinha medo de alguém chegar para mim e soltar uma piadinha dentro de jogo, soltar uma piadinha em vestiário, soltar uma piadinha em refeitório. Mas foi super de boa, super de boa. O que me abalou, o que quase me fez desistir, só foi esse comentário mesmo, realizado em 2016, por essa pessoa, que eu jamais vou esquecer. Mas, tirando isso, hoje eu não sofro mais com isso. Eu agradeço muito aos meus amigos, inclusive, quero deixar registrado a eles, que o amor deles, por mim, fez com que eu continuasse no esporte. Sem eles, eu teria desistido da viagem e, consequentemente, do esporte. Show, galera. É muito importante vocês estarem aqui compartilhando esses momentos de vulnerabilidade de vocês, e a gente fica muito grato em ouvir esses depoimentos e saber como realmente isso pode sim acontecer e pode estar presente, e ainda é presente, infelizmente, em muitos clubes de esporte, né? E engraçado porque era para ser um local que abrigasse as pessoas, que fizesse elas se sentirem bem, serem acolhidas, curtir o hobby, e não é algo que acontece tanto, né? Principalmente nessas situações de comentários maldosos e você não ter coragem ainda de se assumir, e deve rolar bastante. É bem chato, realmente. E aí, em situações como essas, vocês têm algumas inspirações, por exemplo, vocês têm referências de atletas LGBTs no âmbito local, nacional, mundial, pessoas que realmente representem para a causa e que vocês veem como uma inspiração. E aí, falando um pouquinho dessa ideia de inspiração e puxando um pouco da ideia de suporte, eu queria saber um pouco sobre os laços criados no meio e se isso ajudou vocês de alguma forma. Conta aí pra gente. Para ser bem sincera, assim, eu não tenho muitas referências de atletas que levantam essa bandeira, sabe? Mas eu conheço e admiro muitas atletas de remo que são assumidas e, assim, abertamente, e são atletas incríveis, né? Porque, de toda forma, a sexualidade e o gênero não é algo que define o seu desempenho no esporte, né? E as pessoas precisam saber disso e o porquê de ser tão importante essa discussão. Então, eu fiz muitos amigos no esporte que são muito importantes para mim. A gente treinava junto e isso era um apoio mútuo, sabe? O meu pai também, que sempre foi remador, eu acompanhei ele desde pequena, ele participando de competições, viajando e tal. Então, para mim foi o suporte maior dentro do esporte. Em questão da sexualidade mesmo e o que eu passei em relação a isso, a força maior que eu tive mesmo foram dos amigos e também de mim mesmo, porque eu acabei tendo que aprender a realmente focar minha energia onde eu tinha que focar e não ficar ligando para boatos e falas preconceituosas. Para ser bem sincero, eu também não tenho ninguém a se espelhar no esporte. Assim, no meu esporte, no basquete, não tenho. Agora, assim, uma pessoa que eu jamais vou esquecer, que segurou na minha mão e falou assim: vai, você não vai sair. Ele até hoje é um atleta também universitário da UFRN e joga comigo, que o nome dele é Vitor Teixeira. A gente chama ele de Priva. Então, tipo assim, sem ele, eu tenho certeza que eu teria desistido. Então, para mim, é nacional mesmo, é comigo. Ele foi comigo
sempre, desde 2015, ele sempre me acolheu no time. Quando eu entrei na universidade, ele quem me acolheu, ele quem foi meu primeiro amigo. Tipo, então, ele é a minha inspiração maior. Já sobre os laços criados no esporte, sou bem sincero, eu tenho vários. E, tipo, várias amizades verdadeiras, tanto no masculino quanto no feminino. Assim, de um jeito que nem eu sei mensurar a vocês, se vocês me perguntarem a grandiosidade de me ajudarem, de fazer de tudo mesmo, para me manter nos treinos, para me manter no esporte, porque no início foi bem difícil, eu era de interior, então tipo, os treinos acabavam de meia-noite, meia-noite e 15, às vezes eu perdia o ônibus escolar para voltar para casa e me desesperava, e pessoas que tinham acabado de me conhecer, tipo assim, não, você vai para minha casa, tipo assim, levar um desconhecido totalmente para sua casa, para você dormir sem conhecer nem você e tal. Então isso para mim é o que eu tiro do esporte, do basquete. Então, tipo assim, é esse laço de amor que eu tenho com os meus amigos que não tem preço, sabe? Tipo assim, não tem preço, não tem preço. E é isso. Espero que tenha ficado claro. Massa. Pra gente ver, né, como a gente pode sofrer o preconceito que for, escutar comentários indesejados, mas se a gente tiver um apoio, pessoas que estejam ali com a gente, que criem um laço e que segurem na mão da gente, como o Ramon acabou de falar, e falem pra gente não desistir das coisas, isso, querendo ou não, dá muita força. E graças a Deus que a gente consegue ter isso e encontrar pessoas desse tipo. E agora uma pergunta minha mesmo, Isabelle falando. Se vocês pudessem mudar alguma coisa assim, digamos que, como vocês acham que conseguiriam mudar essa realidade, ou pelo menos mudar o micro para depois mudar o macro nos clubes de esporte, em situações como essa? Tipo, o que vocês acham que vocês poderiam dar dicas para pessoas que são LGBTs e não se assumem, estão no esporte? Ou o que fazer, né, em situações dessas para que pessoas assim se sintam mais acolhidas? Bom, eu acho que tudo começa de uma coordenação, sabe? O Remo, por exemplo, ele é dividido em clubes, sabe? Então, tem pessoas que coordenam, tem os treinadores e etc. E eu acho que para começar as coisas a mudarem mesmo, essas pessoas terem um entendimento de que devem ser respeitosos às pessoas que são diferentes e não ficar reprovando comportamentos que são fora dos padrões. E para isso eu acho que realmente o que a gente está fazendo aqui é levar essa discussão ao máximo de pessoas possíveis para que comece a ter esse entendimento mesmo. Para mim, Isabelle, respondendo sua pergunta assim, com bastante sinceridade, eu acho que falta conversação. As pessoas precisam saber que, principalmente no meio masculino mesmo, que é onde o machismo mais impera, precisam entender que, tipo, não é a minha orientação sexual que vai mudar o que eu sou. Tipo assim, eu sou uma pessoa normal. O meu gosto não vai interferir na minha pessoa. Muitos têm aquele pensamento: nossa, ele é gay, vai dar em cima de mim. Tipo, nossa, quantidade do que eu ouvi isso, acho que vocês imaginam. Aí, tipo, eles têm esse pensamento rústico. Então, tipo assim, pra mim, só falta mais as pessoas abrirem mais a cabeça e aceitar que nem todo homossexual quer todos os héteros. Tipo assim, a gente tá ali porque a gente ama o esporte, a gente tá pelo esporte. E pra essa galera nova que vai chegar agora, eles só têm mesmo que ser feliz. Tipo, serem eles mesmos. Comentários são ruins, eu sei que são ruins, machuca, mas, cara, sejam vocês, sejam felizes. Eu hoje sou bastante feliz e agradeço bastante aos meus amigos por me fazerem acordar para isso, sabe? Tipo assim, se eu tivesse desistido no momento que me apareceu o obstáculo, eu acho que eu não seria feliz, porque eu teria perdido muita coisa, como eu já perdi muita coisa. Então, essa parte de aceitação da nossa comunidade nos esportes tem que se tornar normal e natural, porque somos todos iguais e é isso. A felicidade vem acima de tudo para mim. Show.
Pegando o gancho disso que vocês falaram, é realmente muito disso de se identificar, se autoconhecer, né, primeiramente, e sentir que aquilo não vai mudar. Eu mesma, enquanto mulher LGBT também, não necessariamente no organismo, no meio do esporte, mas já passei por situações também parecidas, nessa questão de as pessoas acharem que porque eu sou LGBT, eu vou dar em cima de todas as pessoas e não vou saber tratar com naturalidade e amizade. Mas é realmente tentar mostrar nos meios que a gente vive, que isso não está diretamente ligado com o hobby, com o esporte e tudo que a gente queira fazer, e que a gente pode sim estar naquele meio. Massa, obrigado, galera, pela partilha. E essa conversa, ela foi muito esclarecedora e rica demais pra gente. Eu realmente não sei nem como agradecer pelo tempo e disponibilidade de vocês. E essa pausa, ela precisa ser mais discutida. As falas de vocês foram bastante pertinentes para mim e tenho certeza que para todos os ouvintes também. E aí, para encerrar o nosso papo, eu queria saber se vocês querem deixar alguma indicação ou sugestão de conteúdo, deixar uma mensagem final para a galera, se vocês tiverem indicações como livros, autores, podcasts, vídeos, enfim, para as pessoas se inteirarem mais sobre o assunto. Eu gostaria de indicar o curso que eu já tinha falado, que o Comitê Olímpico Brasileiro está disponibilizando, que o nome é Prevenção e Enfrentamento de Assédio e Abuso no Esporte. Para a galera, para toda a comunidade esportiva, vale para todos os outros esportes, não só o remo, né? E eu acho muito interessante, principalmente porque fala também do assédio contra as mulheres. Eu, sinceramente, sofri bastante por ser mulher no esporte, várias coisas. E é isso, que a gente seja feliz e livre, que possamos ser respeitados, independente do nosso gênero, da nossa sexualidade. E muito obrigada. Eu também iria recomendar esse curso do Comitê Olímpico, até porque eu estou dando uma lida e ele é muito bom, muito esclarecedor, cheio de informações riquíssimas para pessoas conhecer mais. Até pra gente mesmo, que somos LGBTQI+, pra gente aprender muito mais. E no mais, pessoal, tipo, pra mim mesmo é só o que a Natália falou. Vamos ser felizes, tirar esse peso das costas do que o pessoal fala ou comenta da gente. É só coisa descartáveis. Então, tipo assim, a felicidade ela tem que reinar em qualquer âmbito, seja esportivo ou não. Pois é isso, galera. Muito obrigado pela contribuição de vocês, pela vulnerabilidade, falar de experiências, falar como se sentiram e realmente dar essa força para as pessoas que vivem, que estão em situações como essa e que vivem momentos como esse. E só agradecer mesmo pela experiência de bater esse papo muito massa com vocês. E que esse assunto consiga realmente chegar em vários âmbitos onde ele tem que chegar e influenciar as pessoas, e que a gente compartilhe cada vez mais assuntos tão relevantes, tão importantes como esse, né? E aí só queria deixar a dica, sigam o nosso canal do Spotify, 59 mil, nosso Instagram, a gente vai estar compartilhando toda quarta-feira um conteúdo massa, e a gente é viciado, né, em problematizar e trazer pautas importantes como essa. Espero que tenham gostado do momento, e é isso. Tchau, tchau, e até logo.